Olá, meu nome é Matheus Brito e eu vou apresentar para vocês o segundo trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real, que consiste na criação de um gerenciador de processos. Esse trabalho foi feito por mim, Mariana Camila e Manuel Neto. Como vocês podem ver na tela do nosso programa, nós temos aqui uma listagem de todos os processos que estão em execução nesse momento no sistema. Temos um campo de filtro para poder filtrar pelo nome um processo e encontrar mais fácil o processo que a gente deseja. Temos também um campo de identificação do processo através do seu PID. E isso é importante para que a gente consiga fazer diversas operações com o processo, como, por exemplo, matar ele com o botão de kill, o que significa encerrar sua execução no sistema. Nós podemos também pausar a execução dele momentaneamente com o botão de stop e então continuar a execução com o botão de continue. Temos também um campo de prioridade, para alterar a prioridade com que ele está executando na CPU. É, esses valores de prioridade, eles vão de 19, que é um valor menos significativo, até menos 20, que é o valor mais significativo para a sua execução. E também temos o campo de CPU, que é responsável por alterar em qual CPU está sendo executado aquele processo. Então, a fim de exemplo, vocês podem ver que aqui na minha máquina eu estou executando o Firefox com um vídeo no YouTube. Então eu vou pesquisar aqui na minha lista o processo responsável pela execução do Firefox. E aqui eu encontro o PID dele. Então eu vou pegar esse valor para que a gente possa fazer operações com esse processo. É, se eu apertar no botão de stop, eu vou pausar a execução dele nesse momento. Vocês estão vendo que o vídeo está executando. Então, quando eu aperto stop, é pausada a execução do Firefox. Então, perceberam que o vídeo ele parou de ser executado. Agora eu vou pesquisar de novo pelo PID para poder continuar de volta a execução no botão de continue. E o Firefox ele volta a ser executado normalmente. Agora, se eu quiser fechar de vez a execução do Firefox no sistema, eu uso o botão de kill. E quando a gente aperta, vocês podem ver que o Firefox ele é fechado. Outro programa que eu tenho aberto aqui na minha máquina é o reprodutor de mídias VLC. E o PID do processo dele é esse aqui. Então, nós vamos pegar ele para poder fazer mais algumas operações. Como, por exemplo, alterar a prioridade de execução dele na CPU, que, como eu havia falado, vai de 19 até menos 20, sendo 19 menos significativo. Então, eu vou colocar ele aqui como uma prioridade 10. E, então, é definida a prioridade de execução dele na CPU. Eu também posso trocar a execução dele para qualquer um dos valores para qualquer uma das CPUs aqui listadas. Então, eu posso colocar, por exemplo, a execução dele na CPU 2. E essa listagem é alterada, certo? Se eu limpar aqui, eu volto para a minha lista de processos que estão executando nesse momento no meu computador. E são basicamente essas as funções do nosso programa. Ele foi desenvolvido em Python, utilizando o PyQt5, que é a versão do Qt para Python, que permitiu que a gente criasse aquela interface para o usuário. Nós também fizemos a importação da biblioteca OS, que vai ser responsável por ajudar a gente a executar os comandos de gerenciamento de processos no core do nosso sistema. Então, inicialmente, nós definimos o método de atualizar processos. Ele identifica se existe algum filtro. Se não existe filtro, ele chama a listagem de todos os processos. Mas se existir algum filtro, ele chama a listagem filtrada. Depois disso, ele atualiza todos os valores de CPU que a gente tinha aparecendo na nossa interface, né, as cargas da CPU. Essa função a gente vai ver posteriormente que ela é setada com um timer para que ela execute a cada segundo. Já que os processos estão acontecendo em tempo real, nós precisamos ter esse monitoramento a cada segundo para poder também fazer operações de processo em tempo real no nosso sistema.
Aqui nós temos a definição do nosso botão de kill e podemos ver a utilização da biblioteca OS para que fosse executado o comando de matar o processo, passando o PID. E a abordagem que nós fizemos nesse trabalho foi de salvar esses resultados em um TXT e depois ler esse TXT para exibir os resultados para o usuário. Então, da mesma forma, foi implementado o botão de stop, o botão de continuar o processo, a execução. Aí aqui nós temos a função de listar todos os processos utilizando o comando ps-aux, -aux. Para filtrar um processo, nós utilizamos o grep, e logo em seguida a gente passa o filtro, que é inserido pelo usuário na nossa interface. Aqui foi criado um método apenas para limpar o filtro, caso o usuário aperte naquele botão de limpar. Já esse método aqui, ele executa a linha de comando responsável por alterar a prioridade de um processo, e para isso nós estamos utilizando o renice. E ele altera a prioridade que é definida através do PID, que também é passado pelo usuário, do PID do processo. Para definir a CPU, nós utilizamos a linha de comando taskset, definindo a CPU e passando também o PID para identificar o processo. Aqui é um método apenas para imprimir a prioridade do processo que foi definida. E agora nós temos os métodos responsáveis por ficar calculando a carga de cada CPU com o tempo. Então foi utilizado o mp-stat para pegar esses valores, e nós utilizamos o sudo para garantir que nós vamos ter sempre a permissão para acessar esses valores. Então esse processo foi feito para todas as CPUs. E então nós criamos os métodos responsáveis por atualizar esses valores. São esses métodos que vão ser chamados a cada segundo para ficar atualizando no sistema, como a gente viu lá na função de atualizar processos, que chama esses métodos. E isso é feito para todas as CPUs. Agora, na execução da nossa UI, a primeira coisa que nós fazemos é definir o timer para ficar chamando o método de atualizar os processos, como eu havia mostrado. Esse método ele vai ser chamado a cada 1 segundo. Então, agora nós temos apenas as definições de UI do nosso programa. Nós temos a definição do botão de kill, o botão de stop, de continuar, aquela parte do filtro, a definição de prioridade, definição da CPU, limpar o filtro e as labels que nós utilizamos. Por exemplo, a label que tem o título de identificar o pedido do processo. E já aqui nós temos as definições do progress bar, que mostra a carga de cada CPU que nós listamos. Então, inicialmente é definido esse valor chamando aqueles métodos para calcular o valor de cada CPU. E depois o timer ele começa a executar chamando apenas a função de atualizar para ficar atualizando esses valores em tempo real. A gente faz isso para todas as CPUs. Depois nós temos aqui mais algumas configurações de labels que utilizamos na nossa interface. E aqui nós temos a definição da lista de processos, que foi um plain text. Aqui o PID e a definição de prioridade. Então, basicamente, essas são as definições da nossa interface. A gente chama tudo no nosso método main para que seja executado. E esse foi o nosso trabalho.